Bom dia para quem eu não falei. E nessa manhã eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá no livro do profeta Samuel, primeiro livro de Samuel. É um texto que tem falado há bastante tempo ao meu coração. E é um assunto que Deus tem trabalhado bastante comigo sobre a questão de oração. A minha penúltima pregação eu falei sobre oração. Falei sobre Paulo e Silas, que eles estavam presos, orando e cantando. Hoje eu quero trazer uma outra história de oração, para que a gente entenda que não existe um padrão, não existe um sentimento comum, mas existe um princípio único na questão da oração. Todos acharam 1 Samuel? Capítulo 1. Havia um homem da tribo de Efraim, chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tu e trineto de Zuf. Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos, Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Rofoni e Finéia, os filhos de Eli, eram os sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava 2 vezes mais. Eucana amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, a sua rival, provocava e humilhava Ana porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. E isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor que 10 filhos? Certa vez estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana levantou aflita e chorando muito, orou a Deus o Senhor e fez esta promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim, não te esqueças da tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que dedicarei a ti por toda a minha vida e que nunca ele será cortado o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que ele começou a prestar atenção nela e notou que seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada. Não bebi nem vinho, nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse: Vá em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela. E saiu, então comeu alguma coisa e já não estava triste. Na manhã seguinte, Eucana e sua família se levantaram cedo, adoraram a Deus, o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana, e o Senhor respondeu à oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz a um filho e pôs nele o nome de Samuel. E explicou: Eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Eucana e a sua família foram a Siló para oferecer sacrifícios anual,
e o sacrifício especial que estava prometido. Ana, porém, não foi. Disse ao seu marido: assim que o menino for desmamado, eu o levarei ao santuário de Deus, o Senhor, para que ele fique lá toda a sua vida. Eucana respondeu: faça o que achar melhor. Fique em casa até que ele seja desmamado, e o Senhor faça com que, de fato, se cumpra a promessa que você fez. Então Ana ficou em casa e amamentou o filho. Depois que ele foi desmamado, ela levou-o a Siló. Levou também um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha e um odre cheio de vinho. Samuel era muito novo quando a sua mãe levou à casa do Senhor em Siló. Os pais de Samuel ofereceram o touro em sacrifício e levaram o menino para Eli. Ana disse: meu senhor, juro que pela sua vida que sou aquela mulher que o Senhor viu aqui de pé, orando. Eu pedi essa criança a Deus, e o Senhor, Ele me deu o que pedi. Por isso, Senhor, estou dedicando esse menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então adoraram a Deus ali. É um texto longo, mas eu precisava ler ele inteiro para que eu pudesse discorrer sobre Ana, essa mulher de fé. Né? E começo a entender algumas coisas que são importantes nessa manhã. Ana não era a única mulher de Eucana. Né? Tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. É o que o texto nos revela. Ana significa graciosa. Penina significa fértil. Segundo a tradição daquela época, quando uma mulher não poderia ter filhos, esse homem poderia se casar com outra para que a sua descendência tivesse continuidade. Então dá para se perceber ou entender que Ana era a primeira esposa de Eucana. E se a gente pensar nesse contexto, eu fico imaginando que administrar uma esposa já é difícil, que dirá 2, né? E a chegada de outra mulher dentro desse ambiente familiar, com certeza diminui o valor da primeira. E para toda a sociedade aqui, havia sobre Ana uma expectativa social. Assim como nos nossos dias existem expectativas sociais sobre o que devemos ser, o que devemos produzir, o que devemos ter. Ana, diante daquela sociedade, ela era o fracasso. Porque ela não podia ter filhos e nem dar uma descendência para Eucana. Mas aqui o texto também vai nos mostrar que a gente tem soluções diferentes para o mesmo problema. Né? A solução fácil e a solução que a gente depende de Deus. Eucana foi pela solução fácil, para ter um filho e uma descendência. Escolheu outra esposa. Ana escolhe a opção que nós todos diríamos, ela espiritualizou aquele momento. Foi lá e orou e pediu por algo que era impossível. Ana procura a Deus. E nesse texto eu também quero ver, nesta manhã, alguns aspectos importantes. A primeira coisa é a humanidade de Ana. E ela também representa a minha e a sua humanidade. O texto é rico e é marcado por algumas expressões de tristeza que me chamaram muita atenção enquanto eu estudava esse texto. Primeiro a gente vai ver que Ana era uma mulher triste. Uma mulher que, em algumas partes, diz assim, no verso 6, diz, sua rival provocava e humilhava Ana. E aí dizia, ela irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia. Às vezes a gente também tem pessoas na nossa vida que provocam algumas dores para a gente, que nos pressionam. Ela estava aflita, ela vai para o templo, ela vai fazer a sua oração e nessa aflição ela só chora e ora. Enquanto na minha penúltima pregação eu falei que cantavam e oravam, aqui é uma mulher que só chora e ora. E ainda ora em silêncio, ninguém ouve a sua oração. Ana era uma pessoa real, com problemas reais, vivendo uma crise. De um lado ela tinha a voz de Penina, que se fazia sentir tão inferior.
que deixava ela nessa condição de só chorar. E aqui o texto diz que isso acontecia ano após ano. Não é um sofrimento que alguém está vivendo uma semana, 2 dias, mas pense, porque o texto também fala que Eucana tinha filhos e filhas com Penina. Então, pelo menos, vamos dizer, se ele tivesse 4 filhos, pelo menos uns 4 anos, mais o tempo em que ela ainda não podia ter sido mãe. Quanto tempo de dor. Às vezes nós pensamos que os nossos sofrimentos, eles precisam ser resolvidos assim. Ou quando a gente olha também para as páginas da Bíblia, a gente acha que a solução dos problemas que acontecem também foram instantâneos. Mas o texto mostra aqui que esse é um processo longo de dor e de sofrimento. Também tem a outra voz aqui, que é a voz de Eucana tentando mostrar o seu valor. E eu queria falar que às vezes nós, quando estamos sofrendo, não adianta os outros tentarem dizer que a gente tem valor. Não, às vezes não adianta a gente tentar fazer um esforço danado para mostrar o valor do outro, enquanto ele não sente o amor de Deus por si próprio. O texto revela que Eucana fazia de tudo para que ela não se sentisse tão triste. Ele chega a usar até a expressão: eu não te sou melhor do que 10 filhos. Ou seja, eu estou tentando te animar, mas as expectativas que a sociedade colocou sobre ela, as expectativas que foram colocadas sobre a vida dela, era que ela tinha que ser mãe. Se ela não fosse mãe, ela era um fracasso. E não adiantava o que Eucana fizesse. Mas também tinha uma voz de religiosidade que estava sobre ela. Você está embriagada. Sabe, a gente precisa tomar cuidado também com os nossos olhares, como a gente olha para o outro, com os nossos julgamentos. O sacerdote olha para Ana e diz: você está embriagada. Eu olhei, acabei vendo várias versões, né, sobre as traduções e que me chamaram a atenção, e eu queria ler algumas delas. Né? Na NVI diz assim: e disse Eli: até quando estarás tu embriagado? Aparta de ti o teu vinho. Na NVT: até quando vai se embriagar? Disse ele: largue esse vinho. Na linguagem Almeida atualizada: até quando você vai ficar embriagada? Trata de ficar longe do vinho. Na linguagem de hoje: até quando você vai ficar embriagada? Veja se pare de beber. Ele não perguntou para Ana qual é o seu problema. Por que você está tanto tempo aqui? Ele simplesmente julgou. E às vezes a gente também faz isso com as pessoas. Ou às vezes a gente também recebe esse tipo de julgamento das pessoas. Ou seja, existem vozes ao nosso redor, cujo único objetivo é nos levar a um sentimento de humilhação e de insignificância. Mas também precisamos considerar o que tem saído da nossa boca. Se as nossas palavras são palavras que abençoam ou são palavras que amaldiçoam. Sabe, esse é um cuidado que precisamos ter naquilo que falamos, porque o que dizemos tem sim um papel importante na vida dos outros. De acordo com o texto, Deus havia fechado seu ventre. Ela era estéril e sem valor para aquela cultura. Ana experimenta a depressão, e assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava. Imagine alguém vivendo ano após ano esse sofrimento psicológico e emocional. Viver sob a pressão de algo muito difícil. Sabe, quantas pessoas à nossa volta podem estar vivendo momentos difíceis de pressão assim? E, ao mesmo tempo, a gente vai ver que a ação de seu marido não conseguia amenizar o sofrimento dela.
ele se esforçava muito. Sabe, às vezes a gente tenta aliviar, mas não consegue. A gente não consegue. Por outro lado, também Ana foi incompreendida. E às vezes nós somos incompreendidos diante das nossas angústias, das nossas dores. Alguns dizem, isso é probleminha, não dói tanto, você não está sofrendo. E na realidade o que eu estou sentindo é pesado para mim. Talvez não seja para você, mas para mim está sendo pesado. Cada um de nós tem seus fardos, suas lutas, tem suas pressões. E esse texto revela essa humanidade, a nossa humanidade. E por isso que eu sempre, quando eu estou olhando para a Bíblia, eu vejo como ela não pode ter sido um livro que foi escrito por homens. Porque se eu fosse um homem que estivesse escrevendo um livro desse, essa parte de sofrimento já teria arrancado aqui da vida de Ana. Essa é uma história que a gente não conta. A gente só conta o que é bom. Mas a segunda coisa que eu quero olhar para esse texto é para as convicções de Ana. Quais têm sido as minhas convicções? Quais têm sido as suas convicções? Ana continuava a orar diante do Senhor e o sacerdote ali começou a observar o movimento de seus lábios. Ana falava em seu coração. Seus lábios se moviam, mas não saía som. Às vezes nós estamos tão carregados, às vezes nós estamos passando por dores tão altas que nós não conseguimos nem expressar, não consegue nem sair o som da nossa boca, de tão pesado que aquilo que estamos vivendo. E talvez o aspecto da interpretação de Eli fosse de que ela estava embriagada, porque o normal era alguém orar em voz alta. E a Ana revela suas convicções, sua amargura de alma diante do Senhor. E eu quero dizer que muitas vezes as pessoas dizem, às vezes eu falo assim, vamos orar. Para de espiritualizar. A gente precisa fazer alguma coisa. Na realidade, a primeira coisa que precisamos fazer diante das nossas crises e problemas é dobrar nossos joelhos, curvar nossa cabeça e entregar nossa angústia e nossa dor para Deus. Porque Ele tem a resposta e Ele tem os tempos certos de responder aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos. O Salmo 77:1 diz que essa era a tradição de orar alto. Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e o meu espírito desfalece. Salmo 77, de 1 a 4. Sabe, o salmista expressa aqui toda a sua angústia e a gente precisa aprender que diante de Deus nós precisamos expressar o que estamos sentindo, o que está doendo, o que está machucando. Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Deus está perto de nós. Deus ouve a minha e a sua oração. A gente precisa ter convicção disso. Vivemos num tempo de ações. Tem que provar. Tem que ser explicável. A nossa relação com Deus não tem como explicar. A minha experiência com Deus não se explica. Aquilo que eu vivo com Deus não tem explicação. Não consigo colocar numa fórmula matemática as minhas experiências com Deus. Você não vai conseguir colocar as suas experiências com Deus numa fórmula matemática. E as minhas experiências com Deus são minhas. Elas não vão se repetir na sua vida, porque Deus trata cada um de nós de maneira diferente. E como cristãos, nós precisamos ter experiências reais e verdadeiras com Deus. Onde derramamos o nosso coração, onde expressamos aquilo que estamos sentindo, dizemos o que estamos falando, para que Deus possa nos ouvir. Não é que Deus não saiba o que eu estou sentindo ou o que eu estou passando,
Mas Deus espera que eu reconheça que Ele é a fonte, que pode suprir aquilo que eu preciso. Em sua angústia ela ora silenciosamente, em meio ao choro. Sabe, precisamos olhar para as dificuldades da vida como oportunidades de preparação para destinos significativos. Às vezes passamos por algumas tormentas, por algumas dificuldades, porque Deus está nos preparando para algo maior na nossa frente. A gente não pode olhar o sofrimento, a dor que estamos vivendo como se fosse algo apenas de punição, porque às vezes a gente acha que Deus está punindo a gente. Deus está me punindo, por isso que eu estou passando por isso. Não. Às vezes passamos por dificuldades para nos tornarmos mais sensíveis ao próximo, para que a gente possa olhar com mais amor para aqueles que estão sofrendo, termos um coração mais acolhedor diante daqueles que estão passando por luta. Romanos, Paulo vai dizer: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Em nenhum momento a gente vai encontrar na palavra a ideia de que como cristãos a gente não vai sofrer. Eu tenho visto alguns movimentos que falam que se você está com Deus, você não tem luta, não tem dificuldade. Acabou-se os seus problemas. Não é isso que Deus promete para a gente. A promessa que eu encontro de Deus na palavra é que Ele vai estar sempre ao meu lado. Eu olho para a vida de Paulo e vejo ele ser... A gente vê uma quantidade enorme de maravilhas do poder de Deus acontecendo na vida dele diante de um problema que ele tem, que é chamado do espinho na carne, que ninguém sabe exatamente o que era. Ele clama e Deus responde para ele: a minha graça te basta. Às vezes, e na maioria das vezes, diante dos problemas que eu estou vivendo, das lutas que eu estou vivendo, é só a graça de Deus que me basta. Eu preciso entender isso. A presença dEle, que Ele está cuidando de mim, que Ele está me acompanhando. Sabe, nem tudo que pedimos, nem tudo que a gente vai pedir, vai acontecer. Orar com fé significa que confiamos que Deus escutará e nos ajudará da melhor forma. Orar com fé é confiar que Deus escutará a minha oração e Ele vai me ajudar da melhor forma. Nem tudo que eu quero é bom para mim. Eu me lembro que no meu primeiro emprego, e eu já disse isso aqui para vocês, eu trabalhava no mercado e por muito tempo eu orava para que Deus me desse uma nova oportunidade e depois de um certo tempo eu achei que eu ia morrer atrás do balcão, daquele mercado. Mas quando eu fui trabalhar no banco, eu descobri que eu tinha que passar por aquele tempo de mercado, porque o que o banco me oferecia de oportunidades, precisava que eu estivesse bem formado para não me perder no meio de tanta coisa que estava acontecendo. De 10 horas por dia de trabalho, você passar a trabalhar 6 horas. O dobro do salário. Pensa num adolescente, num jovem, se não está maduro. E eu descobri que aquele tempo de mercado onde eu sofri, nessa ansiedade de mudança, era o tempo que estava me preparando para uma nova oportunidade. Às vezes nós passamos por lutas exatamente por isso, ou tribulações, para que a gente amadureça, para que a gente cresça. E ela, diante da sua angústia, ela vai ao único que pode responder ao seu problema. E ela não deixou que a opinião dos outros interferissem nas suas convicções. E eu achei fantástico, ali no verso 17, 18, depois que ela tem a conversa ali com Eli, ela foi revigorada daquele tempo de oração. E aí Eli responde: vá em paz, e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse:
Espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Orar também nos ajuda a nos fortalecer. Não sei se você já teve esse tipo de experiência, mas às vezes em algumas crises, em alguns momentos difíceis, depois de um longo tempo de oração, quando eu paro, eu me vejo melhor. Eu me vejo mais animado. O problema não mudou. O problema não sumiu. Mas o ânimo, a esperança que vem com essa confiança que estamos depositando em Deus, nos ajuda. E Ana volta à vida normal. Ana volta para sua casa. Ana experimenta a maternidade. E algumas das coisas também aqui que eu vejo que são especiais aqui. Ana não exigiu nada de Eucana. Não pediu para ele orar junto. Não pediu que ele fosse com ela. Não exigiu dele fé para crer no milagre. Não exigiu que ele repreendesse Penina diante de tantas provocações. Mesmo sabendo talvez que ele faria isso se ela falasse. Não colocou culpa no seu marido, mas ela buscou ao Senhor. Sabe, às vezes a gente espera que o outro faça, que o outro te acompanhe, que o outro esteja com você. E na realidade nessa manhã eu aprendo que eu preciso buscar, independente do outro, sem colocar culpa ou pressão no outro. Eu preciso estar buscando. Eu preciso estar buscando de Deus a resposta. E algumas coisas que também acho incrível nessa mulher é que ela não respondia a Penina, não descontava sobre ela os problemas nos outros. E quando eu olho para Romanos 12, 21, eu vejo algo muito claro. Não deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Ou seja, diante das provocações e das lutas que nós às vezes vivemos, nós precisamos responder de uma maneira diferente, da maneira como o Senhor espera, não por vingança. Esses dias eu vi alguém falar assim, Deus vai te vingar. Eu falei assim, nossa, esse parece não ser meu Deus e esse não parece ser a minha fé. Porque eu preciso olhar para o outro com misericórdia, para que o outro tenha também o mesmo encontro que eu tive com Jesus, para que ele também experimente a graça. E ao mesmo tempo a gente vai ver que Ana serve a Deus de coração. Ela não tinha pressa em terminar a sua oração. Eu fico imaginando, ela ficou um longo período, ela não estava com pressa de terminar de orar. Não era oração relâmpago. A gente precisa ter tempo de oração com Deus, um tempo onde a gente não tenha pressa. Não significa que a gente orando muito Deus vai responder, ou que a gente orando pouco Deus não vai responder. Mas significa que a gente precisa ter tempo de qualidade com Deus. Para alguns é um tempo de qualidade de manhã. Para mim é à noite. Eu produzo melhor à noite. Mas você precisa saber qual é o melhor tempo que você pode estar dando para Deus. E entregando para Ele. Nessa caminhada, quando eu olho para Ana, nesse texto, eu também vejo que a parte mais importante numa oração, quando oramos, e é o que me chamou mais e marcou muito, é que tem a ver com entrega. O que estamos entregando para Deus. Ana orou. Mas o que me chamou a atenção foi a sua entrega. E eu me perguntei se eu estou me entregando para Deus. Ou se estou olhando para Deus apenas como o Deus gerente, como o Deus faz tudo para mim, e eu não preciso fazer nada para Ele. Ela fez um voto ao Senhor, prometendo devolver o que mais queria. Fico imaginando, ela queria ser mãe. Mas ela diz assim, eu vou te entregar, Deus, eu vou dedicar o que eu mais quero para você. E aí quando eu penso em Ana, eu me lembro de Abraão.
Quando Deus pede que ele sacrifique Isaque, ele não teve dúvida. Ele levou para entregar aquilo que ele mais queria. Ou seja, é a convicção de que Deus está cuidando, que Deus está protegendo. Para ela, o que ela precisava era ter essa certeza de que ela era agraciada e amada por Deus. E a gente vê que nesse caso a resposta de Deus foi imediata, no caso de Ana. Que Deus concedeu o que ela estava pedindo. E ela creu. E após receber a bênção, ela levou à casa do Senhor, como prometeu no verso 24. Né? Ela vai lá e entrega. Ela faz essa entrega. Depois que ele foi desmamado, ela o levou a Siló. Levou também um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha e um odre de vinho. Samuel era muito novo quando a sua mãe o levou à casa do Senhor em Siló. Ela não teve dúvida. E ao mesmo tempo a gente percebe que ela não subiu para Siló enquanto ele não estava pronto para ser entregue. Ela desfrutou só desse pequeno tempo. Mas eu também fico imaginando o quanto essa oração de Ana foi importante para a vida de Israel. Porque quando eu olho para Samuel, eu descubro que ele foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas de Israel. E a gente vê que a vida de Samuel foi tão importante, tão forte, que fez diferença. Ou seja, as nossas orações, elas têm um impacto de não só sobre nossas vidas, mas na vida daqueles que nos cercam. E ainda hoje somos abençoados por essa oração. Porque se Samuel não tivesse nascido, talvez nós não tivéssemos essa história toda de riqueza. Sabe? E aí eu percebo que sem entrega, a gente tem apenas uma fé religiosa. A quem devo entregar? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que vai me fazer bem, não tudo aquilo que eu quero. Como pais, a gente não dá tudo o que os nossos filhos querem, mas a gente faz um esforço danado para dar tudo o que eles precisam. Sabe, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, a nossa busca, a nossa entrega a Deus. Eu preciso em me entregar. Jesus nos disse que ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar um e amar ao outro, servir um ou não servir o outro. Em 1 João diz, não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, nós precisamos aprender com essa história de Ana que nós precisamos fazer escolhas. E o que nós estamos entregando e a quem nós estamos entregando. A gente precisa ter na nossa vida entregue ao Senhor. Eu pedi esta criança a Deus, o Senhor, e Ele me deu. Eu pedi, por isso agora estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus ali. Isso lá está em 1 Samuel 27, 28. Sabe, a gente precisa aprender a entregar. As coisas que podemos conservar são aquelas que entregamos para Deus. As que guardamos para nós são as que perdemos com certeza. Vou repetir. As únicas coisas que podemos conservar são aquelas que entregamos para Deus. As que guardamos para nós são as que perdemos com certeza. Sabe, precisamos ter essa fé e essa atitude de Ana. Com a vida de Ana podemos aprender muito. A gente aprende que ela não murmura, mas que ela serve, que ela agradece, que ela é humilde, que ela é fiel ao Senhor, a fidelidade dela ao Senhor
Sabe, precisamos aprender que a gente precisa estar confiando mais em Deus e menos naquilo que os nossos olhos podem ver. Às vezes nós estamos mais confiantes naquilo que a gente vê, naquilo que a gente pode apalpar, e essas coisas são tão efêmeras e tão passageiras. A gente precisa estar confiando em Deus. Quando eu estou nas mãos de Deus, descubro que só nele eu tenho paz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi ao meu Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, e o meu Deus, em quem eu confio. Quando eu estou na mão de Deus, eu posso dizer que Ele cuida de mim, e nele eu tenho refúgio. Sabe, precisamos desenvolver essa disposição, essa atitude de estar confiando em Deus em meio às nossas crises, em meio às nossas dores. Sabe, Deus não espera que eu entenda, mas Ele espera que eu confie. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que você fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Provérbios 3, 5, 6. O texto dessa manhã nos mostra que só integramos quando nós confiamos. Eu só consigo entregar, eu só consigo fazer uma entrega quando eu confio. E nós precisamos estar confiando em Deus para que a gente possa descansar nas suas promessas. Eu preciso estar confiando. Nas palavras de Haile, ele diz: se as aflições nos levam para mais perto de Jesus, da Bíblia e da oração, na verdade, são bênçãos. Se as lutas que estou vivendo, se os problemas que eu estou enfrentando me levarem para mais perto de Jesus, da Bíblia e da oração, na verdade não são problemas, são bênçãos. Nosso desafio nessa manhã é sermos como Ana, uma pessoa de oração, de fé e que confia. E quando você olha no capítulo 2, você vai ver outra oração de Ana. Então Ana orou assim: o Senhor Deus encheu o meu coração de alegria. Por causa do que Ele fez, eu ando de cabeça erguida. Estou rindo dos meus inimigos e me sinto feliz, pois Deus me ajudou. Ninguém é santo como o Senhor. Não existe outro Deus além dele, e não há nenhum protetor como o nosso Deus. E a oração continua. Que nessa manhã nós possamos aprender com Ana, olhar para a nossa humanidade, mas também estar com as nossas convicções bem fortalecidas e bem desenvolvidas, crendo que Deus pode todas as coisas. E que diante da nossa vida nós possamos estar entregando tudo a Ele. Que nós o consideremos como único, suficiente e todo-poderoso Salvador de nossas vidas e de nossa história. A gente cantou aqui nessa manhã canções que a gente adora e que a gente tem convicção de que Ele ressuscitou e que Ele vai voltar. E como o Dirceu falou, nossa vida não se resume a essa terra. Nós estamos aqui, mas existe um futuro muito além do que nós estamos vivendo. Deus já tem se manifestado em nossas vidas. Eu já tenho experimentado as benesses do reino de Deus. Mas há algo ainda muito maior do que isso que eu estou vivendo, que me espera, que te espera. Por isso eu preciso crer. E quando você estiver olhando para as suas dificuldades, não deixe de orar. Que oração seja algo comum na sua vida, que seja essencial como a respiração na sua vida. Deus tem mexido muito comigo sobre essa questão de oração. E eu preciso orar. Que eu tenho que orar. E eu queria compartilhar isso com vocês, porque Deus falou muito ao meu coração. De tudo que eu disse para vocês nessa manhã, foi aquilo que Deus falou primeiro para o meu coração. E eu espero que Ele também fale ao seu coração nessa manhã. E os ajude nas suas lutas e nas suas dificuldades. O texto aqui também nos mostra que as famílias passam por crises, porque aqui é uma família cheia de crise. Mas que o que fez diferença é a presença de Deus. Que nessa manhã nós não nos esqueçamos disso. Deus é o que precisamos ter em nosso meio. Eu gostaria de encerrar orando.
Senhor, eu quero te agradecer nessa manhã pelas lições aprendidas com Ana, que eu possa estar entregando tudo nas tuas mãos, que eu possa estar confiando tudo nas tuas mãos, que o Senhor seja o meu único Senhor e que o Senhor possa ser o Senhor de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, Senhor, único. Que possamos estar entregando nossas lutas, nossas dificuldades, nossos sonhos, os mais profundos nas tuas mãos, derramando o nosso coração e entendendo que o Senhor está ouvindo e que no tempo certo, da maneira certa, o Senhor vai estar respondendo a cada um segundo a sua vontade e o seu querer. E que possamos ter experiências maravilhosas com o Senhor em nossas vidas. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém.